perfeição de Deus. Hebreus 3:5. Lembra que essas coisas são sombra. Então lá você vai ver um poste. Este poste simboliza o Evangelho. O poste simboliza os 4 evangelhos. Deus disse a Moisés: trazei madeira de acácia. Acácia simboliza corpo incorruptível, corpo que não só se corrompe, que não se acaba. Você aceitou Jesus, esse corpo que você tem vai virar pó, mas você já adquire pela fé um corpo incorruptível, um corpo que nunca mais vai se acabar. A acácia era a única madeira, a única, encontrada no Oriente, que não se corrompia. Então justamente esta madeira foi a madeira em quem foi crucificado o Filho de Deus, e também aonde se fez os postes e todo o tabernáculo. Tudo o material foi feito com madeira de acácia. Deus disse: quero que o poste seja forrado no topo com prata, que significa redenção. Eu quero que a base seja com bronze, que significa sofrimento. Eu quero que tenha uma corda de pelo de cabra, Levítico capítulo 9, versículo 3, onde fala que o pelo de cabra, o cabrito macho, é símbolo de pecado. Então aquela corda é atada num pino até o chão, metade para dentro, metade para fora. Todo o evangelho ali. Por quê? Porque no topo ele significa a redenção, que é a prata. Na base, o sofrimento. Na corda, o nosso pecado, carregado na cruz do Calvário. A estaca, metade para dentro e metade para fora, porque ele ressuscitou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então em Levítico 9:3 diz que sofreu, morreu na estaca de bronze e que foi enterrado até a metade. E a outra metade já está fora, porque ele ressuscitou dos mortos. Imagine todo o evangelho ali, numa estaca, numa corda, e ninguém sabia o motivo. Eles não conseguiam enxergar, porque era sombra. Agora nós podemos entender, porque estamos na substância. Mas o que o Satanás faz? Ele faz nós nos desviar para as coisas terrenas, na visão, audição, olfato, paladar e tato, e nos esquecer das coisas verdadeiramente especiais, maravilhosas, que temos aqui à nossa disposição através da Bíblia Sagrada. Mas tem pessoas que preferem ler porcaria, vai fazer o quê? E acreditar em filosofias humanas de pessoas que não entendem, mas se julga dono da verdade, acima do bem e acima do mal, e despreza a palavra de Deus. Mas este é o livro mais antigo do mundo, mais atualizado do que o Jornal de Amanhã. Já sabe o presente, passado e futuro, só não sabe se você vai aprender esta aula, aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador, se dedicar ao estudo da palavra, e daqui um pouco nós estaremos para sempre com o Senhor, e é para isso que você nasceu, e você é muito importante, né? O poste e o topo, a base, a corda, a estaca, Jesus, todo o evangelho aqui, eles não podiam vê-lo. Porém, quando Jesus veio, os nossos olhos foram abertos e vimos o Filho de Deus. E ele nos transformou neste santuário. Você é o santuário de Deus. No Pentecoste, né, na época do Pentecoste, a presença de Deus encheu o lugar com língua de fogo. Você lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, aquele fogo que apareceu no deserto já era pronúncio dessa presença de Deus. A nuvem fala da presença de Deus. E o fogo fala do poder de Deus. Então nós estamos agora estudando que se o fogo é o poder e a nuvem que é a presença, naquela época já nos enchia de graça, imagine agora. E você pode ver que os judeus tinham todo o evangelho ali à sua disposição no mobiliário do santuário. E não podiam entender, não podiam compreender. Por quê? Porque eles estavam na sombra. Hoje nós estamos na substância, né? Então, o poste ali é só uma sombra do santuário. Quem é o santuário? É eu e você. Quando Jesus veio, ele formou para si mesmo um corpo. E agora ele habita no nosso coração.
O poste, o topo, a base, a corda, a estaca, Jesus, todo o Evangelho à nossa disposição. Hoje é diferente? Não é. Nós olhamos lá no Velho Testamento, vemos a nuvem que falava da presença de Deus, o fogo que falava do poder de Deus, o pão, né, que eles comiam no deserto, que falava dos milagres, mas nós não, é como se não fosse uma realidade. E hoje não é diferente. A glória de Deus está aqui e você pode tomar posse dela agora. O que nós fazemos? O que nós vemos ao entrar? O que eles viam ao entrar? Eles viam uma mesa onde era feito sacrifícios, muitos sacrifícios. Matava-se animais. O que simbolizava aquilo? Simbolizava que o Senhor Jesus ia nascer de uma virgem, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele veio e morreu como morria aqueles cordeiros. Ele foi imolado e o sacrifício dele não pode se tornar em vão. Outra coisa que nós vemos ali é que havia 60 pilares para sustentar o tabernáculo. E havia também 60 por 10. Do que a Bíblia está falando? Significa que Jesus Cristo se fez homem, porque o número 6 significa homem. O 7 é o número da perfeição, nós nunca chegaremos lá. Mas o 7 é o número perfeito. E 10 é o número da responsabilidade. Então nós entendemos que ali Jesus cumpre com as nossas responsabilidades. Onde nós falhamos, Jesus vem e cumpre. Qual era a primeira coisa que o sacerdote via a entrar ali? O que acontecia ali? Não era sacrifício de animais? O sangue revela o quê? A morte. Por isso nós vamos repetir. Quando Jesus aparece em Mateus, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O sangue também revela o lugar da morte. Não pode experimentar o poder de Deus sem antes experimentar a morte da carne, de si mesmo. E depois vem a fonte, que é o símbolo do Deus vivo, que é a palavra, essa palavra maravilhosa. E nós aprendemos que esse sangue, que muita gente não entende, até o motivo de ser pecado comer sangue, é que em Efésios 7 diz que o sangue nos dá perdão. Presta atenção, o sangue nos dá perdão. João 1,7 diz que o sangue nos limpa. Romanos 5,9 diz que o sangue nos justifica, assim que pelo sangue temos perdão. Pelo sangue somos limpos, pelo sangue somos justificados. O perdão sempre tem a ver com o passado. Ser limpo tem a ver com o presente. A justificação se refere ao futuro, ou seja, o sangue de Jesus perdoa os pecados do passado, do presente e do futuro. Então você vê que não tem como não aceitar Jesus. Ele preparou tudo através daquele sacrifício no Calvário. Efésios 1,7 declara que o sangue nos traz perdão. Perdão do quê? Dos pecados e iniquidade do passado. 1 João 1,7: se andaram na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos limpa. O verbo está no presente. E o verbo no passado diz: nos limpa de todo o pecado. Limpar está relacionado a quedas e erros do presente agora. Aquele errinho que você faz, está falando com alguém, comete uma mentirinha, uma fraqueza o derruba, aí a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Senhor, perdoa-me. Senhor, perdoa-me. O sangue está ali, imediatamente você é limpo, fica limpo no mesmo instante. Mas o sangue também justifica o pecado que você vai cometer amanhã. Romanos 5,9. Somos justificados da ira que virá e vemos o futuro envolvido aqui. Bem, poderia pensar, isso aqui nos dá permissão de pecar. O povo não precisa de permissão para pecar. Mas se você anda em obediência a Ele, se você vive para Ele, se você o ama, se você o serve, se você é seu filho, se realmente nasceu de novo, você não vai sair de viver pecando. É impossível viver assim. Se nasceu de novo, é impossível planejar o pecado. Falhamos porque somos fracos. Não planejamos, acontece. Por isso, o sangue está ali para nos limpar, para nos purificar. E isso é muito maravilhoso, porque o futuro também está envolvido nesse negócio. Então,
O que você tem que fazer? Aceitar. Fala, não, eu quero aceitar Jesus, já que Ele preparou tudo para a minha salvação. Então, o sangue é muito importante, mas também tem o seu poder. E nós vamos encontrar isso quando nós encontrarmos a saída no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem experimentar a morte, isto é impossível. Morte de si mesmo. É o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A Bíblia diz que temos de morrer, de crucificar a carne. E ali, no tabernáculo, na entrada, nós já vemos ali como morrer. A primeira coisa que o sacerdote via ao entrar no tabernáculo era o lugar da morte. Nossa primeira experiência ao nascer de novo é encarar a cruz, o lugar da morte. No tabernáculo, você entrava e encontrava a mesa do sacrifício. No Novo Testamento, ao você entrar, você depara com Cristo crucificado. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é símbolo de morte. Salmo 63, ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. E também no Salmo 42, fala sobre isso, fala sobre você, como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma clama por Ti, ó Deus. Tem que ter desejo. Esses animaizinhos, quando eles estão no campo, eles começam a correr desesperados, eles querem fugir. Por quê? Porque tem uma onça, tem uma fera, tem alguma coisa que quer pegar eles. Então eles têm que fugir mesmo. E agora não é diferente. Satanás quer te pegar. Satanás quer te destruir. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, Satanás nos destruiria vivo. Então você tem que correr em direção às águas para mergulhar no Espírito Santo e perder o cheiro do mundo. Aquele animalzinho queria mergulhar, não que tivesse com sede, é que sabia que o seu cheiro atraía os animais, atraía as feras. E o cheiro do mundo, das coisas mundanas, também atrai os demônios. Eles são atraídos por aquilo que você pensa de mundanidade, de coisas terríveis. Então você procura ter uma mente sadia, uma mente santa, para mergulhar no Espírito e perder o desejo da carne. E aí você começa a aprender como morrer. É de joelho, orando, buscando a Deus. A carne não sabe orar, dá sono, dá vontade de comer alguma coisa, mas você fica de joelho ali: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. De repente há um quebrantamento e você sente a presença do Senhor. Então, enquanto você estiver pensando em perdoa aqui, perdoa ali, me dá vontade de comer isso, me dá vontade de dormir, é que a carne está orando. A carne não sabe orar. Mas quando houver o quebrantamento, você entra na presença do Senhor em espírito. Aí você vai ver que a oração fica muito fácil, porque o Espírito sabe orar. Então, quando você perceber que não há mais culpa, você está na presença de Deus, todas essas lutas aqui da terra se acabam e você começa a viver uma nova experiência muito maravilhosa. E eu oro a Deus que você, através desse ensino, você aprenda que é somente assim que você pode galgar as mansões celestiais. De joelho, orando, mesmo que Deus não diga na Bíblia a posição, né? Embora diga, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não estou dando doutrina para orar de boca fechada. Pode orar gritando, pode orar cantando, pode orar como quiser orar, mas eu estou falando de uma oração para morrer, para a carne morrer. Essa é a oração que Jesus ensinou, não é a oração do Pai Nosso, que até o título está errado. Não existe a oração do Pai Nosso, existe lá em João 17, porque é a oração do pecador, a oração modelo, não é verdade? Mas essa oração é de boca fechada. É em espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é um Deus ciumento. Você vê que ele chega a mandar Abraão, para experimentar Abraão, matar o seu filho Isaque. Porque ele quer você para ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Mas não pode amar ninguém mais do que Deus. E Isaque estava querendo ocupar o lugar de Deus.
Talvez na sua vida um carro queira ocupar o lugar de Deus. Talvez a esposa, o esposo, o filho, nada pode ocupar o lugar dele. E como você vai fazer isso? De joelho, até sentir a presença dele. Porque nem mesmo Isaac pode ocupar o lugar de Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus, nada. Você tem que se exercitar em oração para amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não quer que odiemos ninguém, mas Deus quer ser sempre o número 1. Ele sempre é e será o número 1. E isto só vem depois da morte. A carne não sabe fazer isso. A carne quer amar mais a mãe, mais o pai. Mas quando você passar por essa, você entrou pela porta, chegou no altar, passou o sacrifício, aprendeu a orar, aí está na hora de você entrar na palavra, que é chamada fonte, feita de espelhos, né? Por quê? Porque a Bíblia é como um espelho. Você lê ela e ela revela quem você é, revela quem Jesus é. A Bíblia é o espelho. E você crucifica a carne e começa a ler a Bíblia, se encher da Bíblia. João 13,10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, mas tudo já está limpo. E vós está limpo, mas não todos. O sacerdote no Velho Testamento, ele tinha aquela roupa linda, bonita, mas andava com o pé no chão. Por quê? Para mostrar que eles ainda estavam na terra. Você entrou pelo caminho, já entrou pela porta, já morreu, agora está entrando na palavra. Pode querer ficar orgulhoso, muito grande, mas você lembra, você ainda está caminhando no chão. Não há necessidade mais de você lavar as mãos, porque no Velho Testamento precisava das obras. No Novo Testamento não precisa mais de obra. Nós agora estamos pela graça, mas os pés ainda estão no chão, ainda estamos na terra. Não somos mais do que ninguém. Muita gente, às vezes, estuda um pouquinho, já quer ser melhor do que todo mundo. Não somos, não somos. Deus é o Senhor e nós estamos ainda aqui no barquinho, estamos ainda aqui na terra e precisamos nos humilhar diante de Deus para continuar, não é? Eu e você somos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas enquanto caminhamos por esta terra, ainda estamos em contato com o mundo e por isso que precisamos da palavra do Senhor para limparmos e lavarmos a cada dia. Os santos da velha aliança tinham que lavar as mãos e os pés nessa fonte. Mão simboliza obras e os pés o caminhar. Hoje não temos que lavar as mãos, porque não vivemos por obras, mas devemos lavar os pés para que o nosso andar se mantenha limpo ao tocarmos a terra todos os dias. Então todo dia nós cometemos uma besteirinha aqui, outra ali, e precisamos da palavra, comer a palavra. Para quê? Para permanecer limpo. Então, você aprendendo isso, você já passou pela entrada, passou pelo altar do sacrifício, onde você morre, já comeu a palavra, já está cheio da glória e do poder de Deus, aí você pode caminhar mais um pouquinho. Ali na frente você vai encontrar mais uma entrada, que é para o Santo dos Santos, né? Ali é onde você vai deparar com 5 postes. 5 é diferente, né? Na entrada é 4, ali é 5. Você vai entrar agora no Santo dos Santos. Então ali fala dos 5 ministérios da igreja. Fala do apóstolo, alcança todos e por todos é alcançado. Fala do profeta, o dedo duro, assim diz o Senhor. Fala do evangelista, né? O dedo maior se sobressai. Fala do pastor, o dedo da aliança. E fala do mestre, aquele que tira, né? Lá do fundo, né? Aquele que traduz a Bíblia lá no seu gabinete. Ninguém nem sabe onde ele mora, não sabe quem ele é, mas ele é muito importante. Isso funda os 5 ministérios da igreja para você estar fundamentado na palavra de Deus, né? Então isso aqui também fala da visão, audição, olfato, paladar e tato, né? Fala que agora você tem que entrar no sobrenatural de Deus para aprender as bênçãos que Deus tem preparado para você. Então você já entrou pela porta, passou pelo altar de sacrifício, passou pela corrente das águas, aí você se depara agora com um candelabro, né? Você